agora vamos entrar nos métodos hormonais. Minha gente, o que diz quem pode usar ou não pode usar algum método são os critérios de elegibilidade para o método da OMS. Como é isso? Quando eu digo que aquele método é critério 1 para aquela paciente, quer dizer que não tem restrição, pode usar sem problema. Quando eu digo que é critério 2, categoria 2, quer dizer que o benefício é maior que o risco, também deve usar. Quando eu digo que é uma categoria 3, aqui o risco é maior que o benefício. Eu só vou usar se eu não tiver nenhum método categoria 1 e 2 disponível e se eu puder seguir de perto aquela paciente. Se for categoria 4, é contraindicação absoluta, eu não posso usar. A OMS diz que categoria 1 e 2 a gente deve estimular a paciente a usar e 3 e 4 a não usar, sendo 3 uma contraindicação relativa e 4 uma contraindicação absoluta. Então, ao longo da aula, você vai ver muitas vezes eu dizendo critério 3, critério 4, para você saber que aquele método eu não posso usar naquela paciente. E é o que mais cai na sua prova. Vamos falar um pouco dos métodos hormonais. O primeiro método hormonal criado foi um de progesterona. Por que, Amanda? Porque é a progesterona que é a responsável por bloquear o pico de LH que vai levar à ovulação. Então, é ela que bloqueia a ovulação. Além disso, ela torna o muco cervical espesso e isso dificulta a extensão do espermatozoide, torna o endométrio hipotrófico, que também vai dificultar a anidação, e reduz a contratilidade das trompas, dificultando o encontro do espermatozoide com o óvulo. Quais são os métodos que são só de progesterona que a gente tem? A gente tem as mini pílulas, ele tem esse nome, mini pílulas, porque antigamente só tínhamos pílulas de pequena dosagem hormonal. Hoje a gente tem o Desogestrel 75, que tem uma dosagem hormonal maior e é uma excelente eficácia. Temos o injetável trimestral de acetato de medroxiprogesterona, que atualmente também temos o mensal de acetato de medroxiprogesterona, que é um método, gente, quando é o trimestral é uma injeção a cada 3 meses. Quando é o mensal é uma injeção por mês. O acetato de medroxiprogesterona é uma progesterona que tem um efeito antigonadotrófico muito forte. O que é isso? Ele consegue bloquear o eixo hipotálamo e hipófise ovariano de maneira importante. Por isso que o uso crônico pode até levar à osteopenia e à osteoporose, que é reversível quando a gente suspende o método. Temos o implante subcutâneo de etonogestrel, que a gente já viu, que é que tem o menor e melhor índice de PIO do mercado. A gente coloca no braço, ele dura 3 anos. Esse método, ele tem uma vantagem. Além de ser o melhor índice de PIO do mercado, quando a gente retira, o retorno à fertilidade é rápido. Diferente do acetato de medroxiprogesterona, que bloqueia demais o eixo, então pode demorar um tempinho até voltar a ovular realmente. O implante não, o retorno é rápido. E temos o CIO, que é um DIU, é um dispositivo intrauterino, mas a gente chama de CIO, porque é um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que também tem uma excelente eficácia e a gente vai falar melhor ao longo da aula. E temos os métodos combinados, que além da progesterona tem o estrogênio. O estrogênio, ele tem a função de aumentar os receptores de progesterona. Então, o que é que ele faz? Ele aumenta a ação da progesterona. Então, potencializa o bloqueio da ovulação e todos os outros ações, como tornar o muco cervical espesso, tornar o endométrio hipotrófico, reduzir a contratilidade das trompas que a progesterona tem, porque ele aumenta a ação da progesterona. Quais são os métodos que a gente tem combinados? Temos as pílulas, que são com certeza os mais conhecidos, que a gente pode usar com pausa de 4 dias, com pausa de 7 dias, sem pausa. Temos o injetável mensal, certo? Só um detalhezinho. Combinado, a gente só tem injetável mensal. As provas, algumas questões, sempre abordava só o nome injetável mensal, para você associar o combinado, e injetável trimestral à progesterona. Hoje em dia, a gente tem no mercado um injetável mensal, que é só de progesterona. Mas tenha cuidado, porque a questão pode estar querendo que você fale só do injetável mensal do combinado. Preste atenção que ela está querendo, porque esse injetável mensal aqui de acetato de medroxiprogesterona, ele é muito novo. Inclusive, nem está lá nos critérios de elegibilidade da OMS, que o último foi de 2015.
Então, preste atenção, injetável mensal hoje em dia a gente tem combinado de progesterona, mas injetável trimestral a gente só tem de progesterona. O adesivo, você vai trocar um adesivo por semana, vai alternar os locais que a gente vai usar, e na quarta semana você tira para menstruar ou você pode simplesmente colocar um adesivo e não fazer pausa. E a gente tem o anel vaginal, que a gente vai colocar ao redor do colo do útero, vai deixar 3 semanas e vai retirar na quarta semana para menstruar, ou pode trocar o anel e também não fazer a pausa. E os métodos que são só de estrogênio, Amanda? Só de estrogênio? Realmente, você não está errado. Não existe um método para anticoncepção que seja só de estrogênio. Porque o estrogênio isolado não tem ação de bloquear a ovulação ou alguma ação de anticoncepção. Vamos falar um pouquinho do estrogênio e da progesterona? Então, o principal estrogênio que estão nos métodos combinados é o etilneestradiol. A gente diz que o etilneestradiol é um estrogênio muito diferente, muito sintético do nosso estrogênio fisiológico. E por isso, ele tem um potencial metabólico, um potencial de efeito colateral muito maior. Alguns métodos têm o estradiol, que a gente chama ele de bioidêntico, porque ele é muito parecido com o nosso estrogênio fisiológico e aí vai ter relação com menos efeitos colaterais. Como a gente viu, uma das principais ações do estrogênio é potencializar esse bloqueio da ovulação da progesterona. Mas, além disso, ele permitiu, gente, que a gente não tenha tanto sangramento irregular. Quando a gente usa os métodos de progesterona, eles costumam ser contínuos. E isso se relaciona, que é um efeito colateral conhecido da progesterona, a sangramentos irregulares, aos spottings. Quando eu botei o estrogênio, eu pude programar minha pausa. Então, eu posso fazer a pausa e sei que naquele momento eu vou menstruar, e aí eu vou ter menos instabilidade naquele endométrio e vou ter menos spots. Sempre que a gente fala de estrogênio, sempre tem aquela dúvida. E o risco tromboembólico do estrogênio? A gente sabe que ele tem um risco, tanto arterial como venoso. E aí, Amanda, eu sempre devo usar uma dose baixinha para diminuir esse risco? E aí foram feitos estudos e mostrou que quando eu vario com a menor dose no mercado, que é de 15 a 35, o risco tromboembólico ele é o mesmo, não tem grande diferença. Agora, se eu uso uma alta dose, que é maior de 35, aí realmente o risco tromboembólico aumenta. E a progesterona? Toda a progesterona produzida ela é chamada de progestina. E a gente tem a evolução das progesteronas. Como assim? As primeiras progesteronas que foram produzidas a gente chama de primeira geração. E tem como principal representante o acetato de medroxprogesterona. Só qual o problema? Que o acetato de medrox, ele tem bastante efeito androgênico, e aí tem efeitos colaterais como a acne, pele oleosa, que a mulher não gosta. E aí tentou se desenvolver cada vez mais progesteronas mais antiandrogênicas, para ter menos esse efeito colateral. Aí teve a de segunda geração, onde o principal representante é o levonorgestrel. Aqui, terceira geração, que já ficou bem mais antiandrogênica, que é o desogestrel e o acetato de ciproterona. E o de quarta geração, que é a dronspirenona, que ela é derivada da molécula, ela parece com a molécula da espironolactona e por isso ele tem um efeito diurético, que é bom porque diminui a retenção de líquido que tanto incomoda a paciente. Mas o que foi que a gente viu quando a gente foi evoluindo nessas progesteronas? Que quanto mais androgênica ela era, no caso as de primeira e segunda geração, menor era o risco de trombose venosa, porque a progesterona não tem risco de trombose arterial, só quem tem trombose arterial é o estrogênio. A progesterona só tem risco de trombose venosa. Mas quanto mais androgênica, com menor risco de trombose venosa, maior alteração de perfil lipídico ela provocava, que a progesterona ela causa uma alteração de aumentar a LDL, aumentar triglicerídeos e diminuir a HDL. Sendo que a progesterona, que foi considerada com menor risco tromboembólico, foi o levonorgestrel, mesmo sendo de segunda geração, e a progesterona, que é considerada mais antiandrogênica, então com maior risco tromboembólico, é o acetato de ciproterona. Então,
Quanto mais a gente evoluiu nas progesteronas, mais antiandrogênica ela ficou, maior foi o risco de trombose venosa e menor foi a alteração do perfil lipídico. Quanto mais androgênica ela for, menor é o risco de trombose venosa, mas maior é a alteração de perfil lipídico. Aí alguém deve estar se perguntando, Amanda, você falou de trombose aí com o estrogênio, trombose com a progesterona. Se é tanto risco trombótico, por que a gente não faz um rastreio para identificar pelo menos as pacientes que são de alto risco de trombose e elas não façam essas medicações? Gente, a gente não faz o rastreio porque o risco tromboembólico, ele é muito pequeno quando a gente considera, por exemplo, o risco tromboembólico de uma gravidez indesejada. E aí, esse risco muito pequeno, ele não justifica você fazer o rastreio tão caro como o rastreio das trombofilias. Para a gente comparar, por exemplo, o risco de trombose venosa, porque eu só posso comparar estrogênio e progesterona e trombose venosa, já que a progesterona não tem trombose arterial. O risco de trombose venosa de uma progesterona isolada, ele é muito menor do que o risco relacionado a um método combinado com estrogênio, mas é muito menor do que o risco relacionado a uma gravidez, muito mais desejada, né? E é muito menor do que o risco relacionado ao puerpério imediato. Agora a gente vai falar das alterações metabólicas dos métodos hormonais, principalmente dos combinados, que têm o composto do estrogênio. Então, reduz a testosterona livre, porque reduz a produção hormonal do ovário. Além disso, aumenta esse HBG, aqui principalmente os métodos combinados. A SHBG é aquela proteína produzida no fígado, carreadora dos esteroides sexuais, que quando os esteroides sexuais estão ligados a ela, eles vão ser inativos, então eu diminuo a produção de testosterona no ovário e ainda o que tem circulante, eu blindo mais ainda o SHBG e vai diminuir a sua ação. Isso aqui é um efeito importantíssimo, principalmente relacionado ao etilneestradiol. Aqui a gente tem uma alteração do perfil lipídico diferente da que a gente aprendeu com a progesterona. Os estrogênios, eles reduzem o LDL, o colesterol total, e aumentam o triglicerídeos e HDL. Isso aqui, essa alteração do perfil lipídico, ele é principalmente relacionado ao etilneestradiol, por qual via que ele seja, oral ou não oral. Quando é um composto que tem o estradiol no lugar do etilneestradiol, ele só consegue fazer essa alteração do perfil lipídico se for pela via oral, devido à primeira passagem hepática. Da mesma maneira, é o efeito protrombótico do estrogênio. Quando o composto tem etilneestradiol, esse risco protrombótico ele é aumentado independente da via, se é via oral ou não oral. Quando usa o estradiol, esse efeito protrombótico vai ocorrer se eu uso a via oral. O estradiol na via não oral é praticamente não relacionado a risco trombótico. Além disso, reduz a sensibilidade à insulina e aqui parece ter um efeito maior da progesterona, reduz o zinco sérico, que é importante para nossos olhos, nossa imunidade, sistema nervoso central, e pode ter um efeito de aumentar a pressão arterial, por estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona, uma ação do estrogênio, que a gente vai ver mais quando a paciente é hipertensa, essa ação de aumentar a pressão arterial. Mas também vocês vão ver ao longo da aula que a gente não deve fazer métodos combinados em pacientes que são hipertensas. Mas além da anticoncepção, os métodos hormonais, principalmente o combinado, ele tem outros benefícios. Então, anticoncepção, mas também melhora a acne e surtismo, pelo que a gente já falou, que ele diminui a produção de testosterona, aumenta esse HBG, reduz cistos ovarianos, porque reduz a função hormonal do ovário, reduz câncer de ovário, porque a gente sabe que o principal câncer de ovário, que é o epitelial, ele tem como sua teoria a ovulação, então se eu estou bloqueando a ovulação, vou diminuir o risco de câncer de ovário, e de endométrio também, por quê? Porque o método hormonal, ele torna o endométrio hipotrófico, então vai reduzir também a chance de câncer de endométrio. Melhora a dismenorreia e endometriose, porque quando
eu estou usando um método hormonal, eu estou bloqueando aquela liberação de citocinas inflamatórias que levaria a uma menstruação fisiológica. Esse sangramento que você tem não é uma menstruação, é uma deprivação estrogênica, é a parada do estrogênio. Ela não é causada porque houve uma liberação de citocinas inflamatórias. Então, isso faz diminuir a dismenorreia. E a endometriose porque eu estou diminuindo a produção hormonal do ovário, eu estou diminuindo o estímulo estrogênico dos focos da endometriose. Reduz fluxo menstrual, pelo que a gente já explicou, e sintomas de tensão pré-menstrual, porque se relaciona a ciclos ovulatórios. Reduz gestação tubária, porque reduz gestação de toda maneira. Reduz doença inflamatória pélvica e reduz doença mamária benigna, porque também a gente tem estímulo hormonal na mama. Aqui um detalhe. Essa redução de doença inflamatória pélvica, às vezes, é um ponto de controvérsia. A função de tornar o muco cervical espesso, isso dificulta a ascensão, tanto de espermatozoide como de outros patógenos. E isso ajuda a diminuir a doença inflamatória pélvica. Mas tem lugar que diz que não reduz a doença inflamatória pélvica. Por quê? Porque a pílula hormonal combinada, ela pode aumentar aquela mácula, aquela área do colo, onde o epitélio colunar vai para fora no epitélio cervical. E isso favoreceria a aquisição de clamídia. E, além disso, pacientes que usam alguns métodos hormonais, que seja como um método hormonal, diminui o uso de preservativo. E isso também favoreceria a aquisição de IST. Então, esse aqui é um ponto de controvérsia. Sempre que você for fazer uma questão, olha se tem outra assertiva mais correta ainda ou não. Como vocês vão ver nessa questão aqui. CESPE 2021. Um casal procura um médico do posto de saúde para saber sobre o uso do anticoncepcional oral combinado. No entanto, ficaram preocupados quanto aos possíveis riscos na utilização do método. Assinale a alternativa que inclui os efeitos benéficos não contraceptivos do método. Então, vamos de baixo para cima. Aumenta a libido. Não tem essa relação. Evita o aparecimento de adenoma hepático. Vocês vão ver, inclusive, que adenoma hepático é contraindicação a usar qualquer método hormonal. Reduz o desenvolvimento do câncer de colo. Gente, a gente não tem essa relação de reduzir. Inclusive, tem alguns locais que diz que pode até aumentar. Porque também pode aumentar essa mácula. O HPV, ele tem um tropismo para essa área da mácula. Além disso, quem usa alguns métodos hormonais, por exemplo, a pílula, tende a não usar a camisinha, o que é errado, mas acontece, e isso favorece a aquisição do HPV. Diminui a incidência de doença inflamatória pélvica aguda, mas vem a letra A. Reduz o quadro de surtismo. Reduzir o quadro de surtismo é um efeito muito comprovado do método combinado, principalmente o oral. E a DIPA tem essa questão da controvérsia. Apesar de ser passível de contestação, a letra A está completamente correta. Vamos falar um pouco agora do DIU, dispositivo intrauterino. O DIU, a gente tem o DIU de cobre, o de cobre e prata e o DIU medicado com levonorgestrel. Todos os três têm o DIU normal e o mini DIU. O mini DIU foi criado para aquela paciente que ainda não engravidou, que pode usar DIU sem problema, porque ele é menorzinho, vai diminuir a chance de expulsão. O DIU de cobre, gente, ele tem uma relação que a gente vai repetir aqui na aula, de poder aumentar o fluxo menstrual e a cólica, já que o cobre é um material muito instável. Aí o que fez? Criou o DIU de cobre e prata. A prata é um metal nobre e ele diminui essa decomposição do cobre. E aí ele vem prometendo ter menos alteração de fluxo menstrual e cólica do que o DIU de cobre. Como age o DIU? O DIU não hormonal, como o de cobre e cobre prata, ele age como um corpo estranho. E isso vai tornar um ambiente hostil para uma anidação. E também atrapalha o encontro do espermatozoide com o óvulo. Já o DIU hormonal, além desse efeito de corpo estranho, ele também tem a ação da progesterona, que a gente já falou. Aqui é muito importante. Sempre que eu for escolher um DIU não hormonal para a paciente, eu tenho que saber exatamente como é o fluxo dela, se é intenso, se ela tem muita cólica. Pois, apesar de não ser uma contraindicação real pelo OMS, é um bom senso. Se a paciente já tem um fluxo grande, já tem muita cólica, eu não vou escolher para ela um método que eu sei que pode aumentar o fluxo e a cólica dela. Agora, se eu tenho um paciente que tem um fluxo aumentado, tem cólica, eu vou escolher para ela um DIU
hormonal, se ela puder e quiser fazer. Porque o DIU hormonal, diferente do DIU de cobre e o de cobre prata, que tem menos relação com isso do que o de cobre, mas tem mais do que o hormonal do levonorgestrel, esse sim diminui o fluxo menstrual, diminui a cólica, inclusive é um dos efeitos que a gente faz para escolher o DIU hormonal. Então, às vezes, a questão, ele quer saber se você tem bom senso. Ele dá o caso lá e diz que a paciente tem muita cólica, muito fluxo e quer saber qual é o método que você vai escolher. Aí, para essa paciente, não é bom escolher um DIU não hormonal.